Olá, esse é o curso de extensão Tópicos de Metodologia Científica. Ele foi produzido pelo Programa de Estudos Medievais da UFRJ em conjunto com a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa aula se chama Produção do Artigo Científico e ela foi desenvolvida com bastante carinho pelo professor mestre João Vitor Machado da Silva e por mim, professora Natália Serenado da Silva. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o objetivo da nossa aula. Ela se limita a apresentar os principais elementos que compõem um artigo científico, bem como dar algumas dicas para sua produção. Nesse sentido, ela se organiza em dois momentos. Em um primeiro momento, a gente busca te ensinar a encontrar um periódico para publicar, e depois, num segundo momento, a gente vai esmiuçar algumas partes de um artigo científico, para te ajudar a produzir um artigo. Então, como a gente encontra uma revista para publicar? Acho que uma primeira questão é entender como as revistas são medidas, mensuradas em seu impacto. Em um primeiro momento, a gente pode entender que no Brasil, a gente mede as revistas a partir do Qualis, ou Qualis Periódico, que é o Sistema Brasileiro de Avaliação de Periódicos, que é mantido pela CAPES. Nesse link na tela, você vai conseguir encontrar esse sistema. Como a gente mostrou nesse print, dá para fazer uma série de classificações e delimitações para se pesquisar um tipo específico de periódico. E essa é uma maneira de se encontrar um periódico para publicar. Um outro ponto é que a preocupação com a nota da Qualis de um periódico vai depender muito da situação, do momento em que você está vinculado. Não é costume que os alunos de graduação sejam solicitados, ou seja, requerido desses alunos publicar em revistas específicas com as notas mais altas dentro dessa sistematização de revistas no Brasil. Já na pós-graduação, isso é um pouco mais comum de acontecer. À medida que o aluno entra para o mestrado, para o doutorado e depois, quando ele se torna já doutor, continua os seus estudos, é comum que seja solicitado a esse estudante, em especial a esse pesquisador, que ele procure revistas específicas com notas qualis mais altas. É uma questão bastante importante do ponto de vista do longo prazo da sua carreira acadêmica. Mais especificamente no caso de graduandos, ela não tem um forte impacto. Outra questão importante é entender algumas ferramentas dentro da Qualis Periódico que podem te ajudar a pesquisar uma revista. Uma das mais importantes é a palavra-chave, porque ela articula tanto o levantamento bibliográfico para a sua pesquisa, como a possibilidade de encontrar uma revista específica de interesse da sua área de conhecimento. É bem legal essa ferramenta porque ela possibilita tanto você levantar materiais para a produção do seu artigo científico, como você encontrar um lugar para publicizar suas conclusões. Uma outra forma de achar uma revista para publicar é verificar os links dos periódicos encontrados no seu próprio levantamento bibliográfico. Tanto aquelas revistas que você já verificou que têm um interesse específico no seu objeto, no seu tema, como aquelas revistas em que os artigos que você vem lendo para a produção do seu artigo científico foram publicadas. Essa é uma maneira bem importante, bastante prática, de encontrar uma revista que esteja interessado no tipo específico de objeto e de tema que o seu estudo científico está desenvolvendo. Uma outra dica importante para desenvolver um artigo acadêmico e também para publicar um artigo acadêmico é estar atento às normas de publicação que uma revista específica que você pretende publicar possui. Em especial, dois elementos, que são os elementos dos requisitos mínimos de titulação, porque há muitas revistas que pedem requisitos mínimos, como, por exemplo, para publicar em sua revista você precisa ser doutor ou doutorando,
ou os elementos de coautoria, porque algumas dessas revistas que especificam requisitos mínimos de titulação como doutor permitem que em coautoria graduandos e pós-graduandos publiquem em suas revistas. Por isso, fique atento a essas possibilidades, leia as normas de publicação da revista com atenção, porque às vezes você vai selecionar uma revista, não ler as normas com atenção e ao tentar submeter o seu artigo, você vai perceber que alguns aspectos específicos é, impossibilitam que você, graduando ou pós-graduando, publique nesta revista. Outra Uma outra forma de encontrar uma revista para publicar é estando aberto às contribuições dos pesquisadores do mesmo nível de formação que você está. E para isso, não é importante não só acumular e introjetar a bibliografia produzida por esses pesquisadores, mas também ficar atento às revistas desenvolvidas por discentes, porque elas são uma maneira coletiva de produção científica, bem como uma forma de adentrar no mundo da publicação dos periódicos científicos. Outro lugar que a gente pode pesquisar por revistas é o portal de periódicos da CAPES. Nesse link que eu deixei aqui na tela para vocês, é possível você buscar e pesquisar revistas específicas para suas áreas de interesse. Este portal é de grande ajuda para pesquisas a partir de palavras-chave de seu interesse. Então, ele vai te ajudar tanto no levantamento bibliográfico, como também na seleção de revistas para a publicação do seu artigo acadêmico. Então, busque por objetos próximos ao seu, por temas próximos ao seu. Também você pode fazer a busca por palavras-chave dos artigos que você já levantou e percebeu que há uma correlação com o seu objeto. Então, é um portal bastante importante para o desenvolvimento tanto da sua pesquisa, a partir do levantamento bibliográfico, como para encontrar uma publicação pertinente ao seu artigo científico. Então, é bem interessante que você articule essas frentes, né? Os temas de interesse, as normas acadêmicas, a nota qualis de um periódico específico, mas também essas palavras-chave que são possíveis de ser pesquisadas nos portais de periódicos da CAPES. Levar em consideração os seus interesses, bem como essas normas de publicação, vão ser necessários para a seleção de uma revista específica. Agora, nós vamos tratar do segundo momento da nossa aula, que é compreender a anatomia de um artigo. Primeiro, é interessante notar que, a depender das áreas de conhecimento do seu objeto e também da revista em que você irá publicar, as partes que compõem um artigo variam bastante. Então, é bem comum que as introduções nos artigos de ciências humanas, por exemplo, sejam mais longas, enquanto outras áreas tenham uma organização da anatomia de um artigo menos flexível, como, por exemplo, as ciências biológicas. Falando de um curso que, no geral, vai impactar mais os alunos da área das ciências da saúde, eu vou explicar alguns aspectos que compõem um artigo para essa área, mas é importante notar que este modelo que eu vou apresentar também será reverberado em outras áreas do conhecimento. Esse modelo segue alguns aspectos, algumas partes bem importantes, que são o resumo, a introdução, os materiais e métodos, os resultados, a discussão e a conclusão. Cabe notar também que todo artigo possui título, entretanto, nem todo artigo possui subtítulo. Isso será uma escolha que você terá que fazer ao longo da escrita do seu artigo acadêmico. Bom, a primeira parte de um artigo acadêmico, ali, excetuando-se o título, é o resumo. Ela, no geral, é a parte mais lida de um artigo, pois ela é a primeira forma que o leitor terá de saber os elementos da produção científica que você desenvolveu. Por isso, é bastante importante que a exposição seja integral e concisa desses elementos da produção científica.
No geral, a escrita precisa ser bastante objetiva e ressaltar os elementos essenciais do estudo. Nesse sentido, o objetivo do resumo é permitir aos leitores uma ideia integral e geral sobre o seu estudo, as partes que o compõem, a forma que você desenvolveu sua produção científica, mas ela precisa ser bastante objetiva e bastante concisa dos elementos da sua produção. Bom, o resumo tem como objetivo permitir aos leitores terem uma ideia geral sobre o seu estudo, para que possam escolher se lerão ou não o trabalho na íntegra. Você pode perceber que no seu levantamento bibliográfico, você faz essa seleção, nem que seja a partir do título, mas também a partir dessa apresentação inicial do artigo. Portanto, é bem importante escrever de maneira objetiva e concisa os elementos principais do seu estudo, para que o leitor possa fazer essa seleção da maneira mais acertada possível. Bom, o intuito da introdução, agora apresentando esta segunda parte da anatomia de um artigo, é contextualizar, apresentar ao leitor o tema abordado e indicar aquilo que se deve esperar do artigo. Uma boa forma de iniciar a introdução é com as considerações mais gerais, informando ao leitor as ideias mais fundamentais sobre o seu tema de interesse. Isso pode assumir a forma de uma indicação de palavras-chave centrais, seguindo de uma definição. Então, quando a gente seleciona algumas palavras-chave para o artigo específico, a gente tem que levar em consideração que na introdução a gente vai precisar aprofundar um pouco essas palavras-chave. Por exemplo, um artigo sobre Covid-19 pode ser iniciado com um parágrafo que comenta brevemente a situação da pandemia no caso específico de sua área, bem como define a doença, aponta as suas causas e suas características principais. Em seguida, é bom acrescentar um parágrafo indicando aquilo que já foi estudado sobre o tema de interesse e as lacunas de conhecimento existentes. Você só saberá essas lacunas de conhecimento, bem como os apontamentos da bibliografia específica sobre esse estudo, a partir do seu levantamento bibliográfico. É importante, então, que nesse momento da introdução você apresente uma mini revisão bibliográfica, um estado da arte de maneira sucinta do tema específico que você está tratando. Uma dessas lacunas possíveis a serem apresentadas na sua mini revisão bibliográfica pode servir como um ponto inicial, um ponto de interseção para a proposta que você desenvolveu para o seu artigo, como um problema para a bibliografia, uma questão, uma problemática em que o seu artigo pretende se inserir e pretende responder. Transforme essa carência de conhecimento em uma ou mais perguntas que você vai pretender responder ao longo do seu artigo científico. Diante dessa pergunta, formule sua hipótese principal e também suas hipóteses secundárias. Elas vão precisar responder à sua problemática. Nesse sentido, neste momento da introdução, apresente sua hipótese de maneira concisa, objetiva e bastante direta, para que ao longo da produção do seu artigo científico, a sua argumentação, bem como os seus dados, resolvam a sua problemática e fundamentem a sua hipótese. Na sequência, é importante apresentar a contribuição que você espera fazer para este estudo, para este artigo em específico. Isso pode consistir na contribuição com o avanço teórico do campo de estudos, tanto como uma contribuição mais prática, com produtos, proposições de políticas públicas ou práticas profissionais. É importante, portanto, apresentar todo um panorama sobre da onde você pretende partir, a bibliografia que você percebeu esta questão, a falta a esta bibliografia, aquilo que lhe suscitou uma pergunta motivadora e as respostas que você pretende oferecer a essa pergunta, bem como os resultados. Por fim, pode-se indicar os objetivos do estudo apresentado, aquilo que se pretendeu fazer para testar a validade da hipótese e resolver o problema proposto. Um outro dado importante é que a estrutura da introdução vai variar de acordo
com o campo de estudos específico do seu trabalho. Por fim, pode-se indicar os objetivos do estudo apresentado, em especial aquilo que se pretendeu fazer para atestar a validade da hipótese que você se propôs, e resolver o problema proposto, é claro. É importante ressaltar que a estrutura da introdução vai variar de acordo com o campo de estudos em que você está inserido e que o seu trabalho será publicado. Por exemplo, introduções de artigos de periódicos em ciências naturais costumam ser bem curtas, enquanto que na área de ciências humanas podem ser um pouco mais longas. Por exemplo, introduções de artigos de periódicos em ciências naturais costumam ser bem curtas, enquanto que nas ciências humanas elas costumam ser mais longas. Um outro dado importante é que a estrutura dos artigos específicos irá nortear a introdução. É comum que nas ciências humanas a introdução apresente, por exemplo, uma síntese das seções desse texto, porque não é frequente que ela seja estruturada a partir daquilo que a gente conversou. Introdução, métodos, resultados e discussão. Ela costuma ter uma outra organização. Por isso é bem importante que a sua introdução esteja relacionada ao campo específico que você estuda. Somando-se ao resumo e à introdução, materiais e métodos também compõem essa anatomia do artigo científico que a gente está construindo. Eles também podem ser, esse trecho também pode ser chamado de sujeitos e métodos. É nesse momento que você vai apresentar como a pesquisa foi planejada e também conduzida. É aqui que se apresenta o que, onde e como foi feito este estudo, ou seja, a maneira como os materiais e os sujeitos foram abordados na pesquisa. Nesse sentido, é nesse momento do artigo que você vai apresentar uma estrutura da sua investigação, ou seja, um designer da sua pesquisa. Logo, é neste momento que a gente vai especificar alguns aspectos. Por exemplo, se se trata de um estudo qualitativo ou quantitativo, ou se é um pouco dos dois. Ou qual a abordagem da pesquisa, se ela é experimental, se envolve a interação do pesquisador ou observacional. Além disso, ela também pode ser um estudo de caso. É nesse momento que você vai anunciar esses dados, esses elementos da estrutura da sua investigação. É importante indicar claramente como os dados serão coletados e quais serão as variáveis utilizadas para esse levantamento, né? A gente pode usar um caso hipotético para isso ficar mais claro, nosso estudo sobre o Covid-19. Variáveis possíveis para esse estudo, né, o levantamento desses dados, seriam, por exemplo, a idade dos sujeitos estudados, seu sexo, classe social, se possuem ou não comorbidades e seu acesso à saúde coletiva. Esses são alguns elementos que fazem a gente pensar o dado levantado, né, a forma de levantar o dado, melhor dizendo. Todas essas variáveis fornecem novas formas de ver os dados e também compreendê-los. Por isso que é tão importante anunciar exatamente como chegamos a esses dados. Bom, um outro elemento importante seria aquilo que a gente chama de materiais. Como a gente apresentaria isso? Com o que foi feito este estudo, os insumos, os equipamentos, em especial tudo aquilo que foi utilizado no processo de coleta dos dados. Um outro elemento que vai se relacionar com esse o que, onde, como do artigo científico são os sujeitos, ou seja, as populações estudadas. Nos casos das pesquisas que envolvem estudos com pessoas diretamente, certamente eles serão sempre uma amostra. Além disso, na maioria dos casos, a população estudada em um artigo é somente a amostra de uma população específica. Ela não é a totalidade de uma população de um país ou de um local, por exemplo. Por isso, é muito importante caracterizar bem os componentes da amostra estudada, até para justificar o porquê daquela seleção específica. Cabe também, no geral, indicar a composição, né, total dessa população estudada, até para a gente ter uma referência de qual o tamanho dessa amostra, qual a sua importância, a relação em relação à população estudada.
de maneira que a gente possa explicar a seleção e a exclusão feita e que se possa explicar a organização do estudo. Além disso, essa apresentação detalhada desse designer, né, do estudo, acaba lhe conferindo uma grande confiabilidade, que, junto a outros elementos, são estruturantes do processo do rigor científico, né, do processo de se fazer ciência, de produzir um artigo científico. Dando continuidade à anatomia do artigo científico que a gente tem feito, os resultados são uma outra seção. Nessa seção, você deve apresentar os dados levantados na pesquisa à luz dos critérios definidos nos métodos. É nesta sessão que você vai demonstrar como o seu planejamento de pesquisa foi executado e rendeu frutos. Nesse sentido, os dados e os resultados não são sinônimos. Os dados levantados são aquelas informações no estado bruto. São as informações que você retirou da sua fonte, né? Da sua população, da sua amostra, em estado bruto. Já os resultados são quando esses dados são submetidos a um trabalho de análise criterioso e produzem uma argumentação específica. Bom, os resultados podem ser apresentados de diversas formas, em textos, tabelas ou gráficos. De maneira geral, as tabelas e gráficos devem ser utilizadas para sintetizar os dados levantados e processados pelo estudo. Isso é uma questão importante. Esses resultados não são dados, são sim dados processados e analisados. Em relação às tabelas e aos gráficos, elas precisam apontar as situações em que a apresentação desta forma tornaria o espaço melhor utilizado, né? Não seria excessivo em forma de texto, por exemplo. Para dados quantitativos, no geral se usam gráficos e tabelas que podem tornar os dados mais fáceis de interpretação e permitir uma expressão melhor desses dados, em menos espaço no geral. A constatação, a ideia é que os textos, as tabelas e os gráficos, em especial as tabelas e os gráficos, sejam recursos visuais da constatação que o estudo chegou. Sobre os resultados mais importantes, em especial aqueles que são constituídos e corroboram as suas hipóteses, respondem às suas problemáticas, eles precisam ser descritos em formas de texto, mesmo que apresentados em outro momento em forma de tabelas ou gráficos. Não há uma regra universal para a organização da apresentação desses resultados. Eles precisam fazer sentido para a sua pesquisa e precisam apontar, né, precisam ser especificados nessa apresentação de resultados. Mesmo que não exista uma regra para a organização da apresentação dos resultados, há algumas dicas que costumam dar certo quando a gente escreve um artigo acadêmico. No geral, funciona a gente apresentar os resultados daqueles mais gerais até os mais específicos, seguindo também uma ordem que dialogue com o item anterior, né? Materiais e métodos. Além disso, um norte importante para essa apresentação é ir em um fluxo daquilo que é mais importante para o menos importante. Mas isso é uma escolha. Você também pode escolher, por exemplo, organizar a apresentação dos seus dados a partir de uma ordem cronológica, ou você pode agrupar eles por variáveis e por grupos específicos estudados. Isso precisa ser pensado de maneira detida com o seu objeto, com a sua problemática e com a área de estudo que você está estudando. No geral, você vai conseguir correlatos e comparações interessantes para a construção da sua apresentação dos resultados nos seus pares, naqueles artigos que você entende que corroboram para o seu estudo. A discussão normalmente é vista como a parte mais autoral. A discussão normalmente é vista como a parte mais autoral.
A discussão é normalmente vista como a parte mais autoral do artigo. É nela que o autor, o pesquisador, vai elaborar suas teorias a partir dos resultados obtidos. Em termos gerais, na discussão, os resultados obtidos no estudo e apresentados na sessão anterior são usados como base para a apresentação do argumento deste artigo. Primeiramente, é necessário retomar a lacuna de conhecimento que o artigo pretendia atacar, aquilo que você especificou e delimitou lá na introdução. Você deve também remeter o resultado principal e interpretá-lo, apresentando seu significado e suas implicações. É importante também comparar o resultado principal com aqueles apresentados no resto da literatura científica, fazendo então uma relação com aquele mini estado da arte que você indicou lá na introdução, explicando em especial as semelhanças e as diferenças observadas. Um outro dado é que é necessário comentar os outros resultados apresentados no artigo, para além dessa lacuna de conhecimento na bibliografia. Dando continuidade, você deve apresentar as limitações do artigo e seus pontos fortes. E, por outro lado, sugerir possíveis inovações futuras em relação ao seu artigo, tal como a necessidade de outros estudos sobre o tema abordado. Outras dicas que são importantes ser levadas em consideração na escrita da sua discussão é que na elaboração do texto é recomendável que se afunilhe a discussão. Uma outra dica para se escrever a sua discussão é que na elaboração do seu texto é recomendável que você afunilhe a sua discussão, que você vá do argumento e dos resultados mais gerais para os mais específicos. Essa sessão também é destinada a uma discussão dos resultados, mas não a sua repetição. Então, tome cuidado para a redundância do seu texto. Busque deixar o seu texto mais claro, de maneira que você discuta um resultado por parágrafo, por exemplo, exceto nos casos que os resultados tenham uma correlação entre si. Uma outra parte do artigo acadêmico, aí a última parte do artigo acadêmico, excetuando as referências bibliográficas, é a conclusão. E na conclusão há um dado muito importante. Você não deve introduzir um novo elemento. Você deve somente retomar e sintetizar aquilo que foi apresentado na sessão anterior. Retome os objetivos anunciados para o artigo e responda sucintamente às perguntas propostas no estudo. A conclusão deve recuperar qual foi a lacuna de conhecimento você buscou preencher com seu artigo científico. Em especial, você deve especificar como essa lacuna de conhecimento foi resolvida na sua argumentação. Mas sempre fique atento, não introduza novos elementos à conclusão. Agora eu vou te dar algumas dicas gerais para a sua escrita deste artigo acadêmico. É crucial que o seu trabalho de coleta e organização de dados a serem analisados já tenha sido feito antes de você começar a escrita do artigo. Além disso, revise suas fichas de leitura a respeito do tema e do objeto e faça também uma pesquisa rápida para ver se algo novo e relevante foi publicado a respeito do seu tema. Faça, além disso, uma lista de pontos indicando aquilo que você pretende escrever antes de começar a escrever, em cada parte deste artigo, para que realmente funcione a sua escrita a partir de uma estrutura específica. Por outro lado, tenha seus dados documentados, armazenados em fichas e bem organizados. E comece pela criação de todas as tabelas e gráficos que você vai precisar. Tenha seus documentos, os seus dados armazenados em fichas e bem organizados e comece pela criação de todas as tabelas e gráficos que você vai precisar. Um outro dado importante para sua escrita é que você deve prestar atenção às normas de ABNT e às normas específicas da revista em que você pretende publicar. Vou ficando por aqui. Esse material foi desenvolvido pela equipe produtora de conteúdos, que foi formado pelos professores André Rocha, João Vitor Machado, Jonatas de Oliveira, Juliana Prata, Natália Serenada e Vanessa Paiva. E ele foi coordenado academicamente pelos professores Andréia Frazão, Paulo Duarte e Paulo Pachá.
Tchau, tchau. A gente se vê numa próxima.